Dos exercícios que eu passei para vocês na nossa última aula, né? Vocês fizeram? Os que começavam em sala ou os que foi para casa? Os que foram para casa, Fiz. que era da apostila e do caderno extra. Fizeram? Sim. Tá. Teve algum que vocês tiveram dúvida que não conseguiram fazer? Teve uma que era a letra E da página 145 do livro normal, que eu acho que era a forma mista, e teve mais alguns no livro extra. Acho que foi 2. Forma mista? Que forma mista? Está falando da página 145, exercício 7. 7. O item E que tem fração, é esse? E isso. Tá. Esse daqui vocês não vão acreditar, que eu já até tinha anotado aqui na apostila, que eu achava que vocês não iam conseguir, que iam ter dúvida. Quando aparece fração, aí acaba com a vida do indivíduo, né, gente? Teve mais algum, João? E teve, deixa eu ver aqui, do exercício 4, mas no livro extra, da página 70. Que foi a letra F e a letra B. A letra F e a B de bola? Isso. Não, é isso. Tá. Nós vamos resolver eles juntos, tá? E aí, depois, o que acontece? A gente vai dar prosseguimento na matéria. Só que eu postei o gabarito. No fim de semana, para a nossa próxima aula, que é Na realidade, nossa aula é na terça-feira. Aí vocês vão conferir o gabarito e ver o que vocês erraram. Para que vocês verem o que vocês erraram. Se vocês tiverem outras dúvidas, aí na outra aula a gente comenta mais dúvidas sobre esse conteúdo, tá? Vamos começar resolvendo o exercício 7, o item E. Então, eu vou copiar aqui o enunciado. 1/5 H2 mais H3 menos H2 sobre 2 mais 5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com aqueles que são semelhantes, tá? Esse carinha e esse carinha, eles são semelhantes. Por que eles são semelhantes? Porque aqui eu tenho H ao quadrado, aqui eu tenho H ao quadrado. A diferença desse cara para esse foi que aqui ele representou 1. Aqui ele não representou 1, mas tem um 1 aqui. Isso aqui é um H2, isso aqui é um H2, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou separar os termos semelhantes. Quem são eles? 1/5 H2 menos, que esse cara é negativo, H2 sobre 2. Aí eu tenho este outro termo aqui, ó, mais H3, e tenho esse termo independente, mais 5. Não tem ninguém que seja igual a esse carinha. E também não tem nenhum outro termo independente. Então, esses dois caras vão continuar como eles estão. Eu vou resolver aqui. Entre esses dois, eu preciso tirar o MMC, que é 10. Então, aqui, o MMC é 10. 10 dividido por 5 vai dar 2 vezes 1, 2H2, menos 10 dividido por 2 vai dar 5 vezes 1 que tem aqui na frente, 5H2. Isso daqui vai ser igual, ó, menos 3H2 sobre 10. Não tem nenhum outro termo que seja semelhante a esse, então eu copio, eu repito ele. Mais H3 mais 5. E essa é a resposta final.
Entendeu, João? Sim, agora eu Entenderam? entendi. Sim. Repara que ele é simples, né? É que a gente olha assim e assusta. Pode apagar e ir para o próximo? Vocês nem precisam, na realidade, se preocupar em copiar, tá, galera? Porque o vídeo depois vai lá no canal do YouTube. E qualquer coisa é só vocês reverem a aula, tá certo? Agora a gente vai comentar os da apostila, que é o exercício 4, página 70, exercício 4. Então, aqui a gente vai falar do item B. 2xt mais 3 menos x ao quadrado mais 4 menos 2xt mais 5 ao quadrado. 5x ao quadrado. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é eliminar o parênteses, tá? Para depois eu poder trabalhar com os termos que são semelhantes ou não, tá bom? Então, aqui eu vou aplicar a distributiva, ó. Esse cara está multiplicando. Então, ele vai multiplicar este termo e este termo, tá? Então, isso aqui vai ficar 2xt mais 2 vezes 3, 6, menos x ao quadrado mais 4 menos 2xt mais 5x ao quadrado. Agora eu tenho um polinômio e o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com os termos que são semelhantes. Eu vou fazer a redução, a simplificação desse polinômio, tá? Ó, aqui eu tenho 2xt, aqui eu tenho menos 2xt. Um cara desse anula o outro. Esse aqui deixou de existir. Por que eu fiz isso? Porque eu estou simplificando, tá? Aqui, estou reduzindo esse monômio, né? Eu tenho aqui, ó, menos x ao quadrado mais 5x ao quadrado. Esses caras são semelhantes. Menos x mais 5x vai dar mais 4x ao quadrado. Agora, me restou aqui dois termos independentes, que é o mais 6 e o mais 4. Mais 6 mais 4 vai mais 10. Essa daqui é a minha resposta. Simplifiquei o meu polinômio. Fiz a redução do meu polinômio. Aí ele pede para você falar, né? Ele fala assim, ó. Obtenha o polinômio na forma reduzida e classifique-o de acordo com o número de termos. Então, eu reduzi o polinômio e ficaram dois termos. Um termo literal, um termo independente. Esse carinha aqui, ele é um binômio. Certo? Entenderam? Manda perguntar, galera. Pode responder, tá? Participação vai contar ponto na aula online, tá bom? Que eu já não vejo as carinhas, só vejo letrinha e foto. Se eu não ouvir a voz falando sim, não, aí como é que faz, né? Imagina o professor dar aula para letra e foto. Ainda as letras nem interagem com o coitado do professor, aí não dá, né, gente? Então, não se preocupem em copiar, porque depois vocês podem rever a aula com calma e fazer
fazer a cópia daquilo que vocês precisarem, tá? Vamos fazer agora o F. Ainda do exercício 4, tá? Então, você tem aí 2xy vezes menos 3x mais 5x ao quadrado y. Aqui, a gente vai usar o nosso conhecimento de trabalhar com expressões numéricas. A única coisa é que essa expressão é uma expressão literal, tá bom? Porque ela tem letra junto. Ou uma expressão algébrica, tanto faz. Então, primeiro eu vou resolver pela ordem, né? Então, multiplicação é resolvido primeiro. 2 vezes menos 3, menos 6. X vezes x, x elevado ao quadrado. Ó, x vezes x. Isso aqui é potência de mesma base. Mantenho a base e somo os expoentes. Multiplicação de potência de mesma base. Mantenho a base e somo os expoentes. Por isso que ficou x ao quadrado, tá? Agora, desses dois termos, eu encontrei esse. Só que ainda tenho y aqui. Eu não tenho y aqui, mas ele aparece aqui. Então, eu tenho que repetir ele aqui nesse primeiro termo, tá, galera? Agora, mais 5x ao quadrado y. Menos x ao quadrado y mais 5x menos 6x ao quadrado y mais 5x ao quadrado y, isso daqui vai dar menos x ao quadrado y. Esse cara aqui, ele é um monômio. Por que que ele é um monômio? Porque só restou um termo, tá? Entenderam, galera? Sim. Sim. Alguém quer que eu comente mais algum? Porque essas três que eu comentei eram a dúvida do João. E alguém quer que eu conheça? Que eu comente mais algum? Eu quero a ida 4. Eu não consegui fazê-la. Aê? Sim. Tá. Vamos lá. Aê é 3xt mais 5xt vezes w sobre 2 ao quadrado. Então, para eu tenho uma multiplicação, certo? Para eu poder fazer essa multiplicação entre esses termos, primeiro de tudo, eu vou simplificar o termo que está dentro desse parênteses. Por que que eu vou fazer isso? Porque eles são semelhantes. Então, eu não vou fazer esse vezes esse para depois finalizar. Eu vou primeiro simplificar quem está aqui dentro. 3xt mais 5xt, isso daqui vai dar 8xt. Vou fazer 8xt vezes w sobre 2 ao quadrado. Esse w sobre 2 ao quadrado é 8xt vezes w ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Eu simplesmente trabalhei com a potência aqui, só escrevi de uma forma diferente, mas continua a mesma coisa, tá? Agora, vocês estão me ouvindo, gente? E vendo a lousa? Sim. Desculpa, Sim. o Skype bugou, tava travando, aí eu tive que sair, só que aí como o meu notebook é lento, ele demorou para abrir. Tá. Só que demorou muito. Aqui, ó. Isso
daqui ainda é igual a 8x vezes w ao quadrado sobre 4. Certo? Porque 2 elevado à segunda é 2 vezes 2, que é 4. Aqui, o que eu posso fazer? Simplificar o 8 pelo 4. 8 dividido por 4 vai dar 2xt ao quadrado. E eu acabei o meu exercício. Esse cara é um monômio. Porque ficou apenas um termo. Entendeu, Murilo? Entendi agora, eu tinha feito os negócios da potência errado. Tá. Então, o que acontece aqui, ó? Apareceu potência dessa forma, escrevi dessa forma. Por que eu fiz isso? Para eu poder chegar nesse número, e se der para simplificar, eu vou simplificar. Aí eu não preciso fazer outros processos matemáticos mais longos. Essa é a forma mais simples de resolver, tá certo? Mais alguém, galera, que quer que eu comente algum exercício? Eu postei o gabarito desses exercícios no Schools. Depois vocês vão, abram, façam a correção, que na próxima aula, se ainda tiver dúvida, a gente comenta os que vocês têm dúvida, tá certo? Sim. Querem que eu comente mais algum ou foi tranquilo os outros? Bom, então nós vamos andar, tá, galera? Na aula que vem, que é terça-feira, se vocês olharem o gabarito, tiverem errado, algum exercício não conseguirem entender, aí a gente volta a comentar esses exercícios de novo, tá certo? Tá. Aí vai ter a lição de casa de hoje também, aí a gente comenta da lição de casa de hoje, e se tiver mais algum desses, aí vocês precisam circular para na próxima aula a gente comentar sobre eles, tá, gente? Vamos lá. Vamos para a página 146. Vamos ver grau de um polinômio. Então, vamos lá. Para determinar o grau de um polinômio, é preciso colocá-lo na forma reduzida e analisar o grau de cada termo que o compõe. Aí está lá no quadrinho azul. O grau de um polinômio não nulo, em sua forma reduzida, é dada por seu termo não nulo de maior grau. Grifa isso, galera. Vamos ver aqui, ó. Exemplo. Ele tem lá um polinômio 18xt mais 5x à quinta menos t ao quadrado x ao cubo y mais 4t menos 54. Ele vai analisando o grau de termo a termo. Então, por exemplo, no 18xt, ele falou que é um polinômio de segundo grau. Vou colocar aqui para a gente comentar melhor, tá? 18xt mais 5x à quinta menos t ao quadrado x ao cubo y mais 4t menos 54. Então, de acordo com o que ele falou lá em cima, para eu saber o grau, né, de um polinômio, eu vou analisar termo a termo. E eu vou fazer a soma dos termos que aparecem ali. Por exemplo, o 18x. Eu tenho x à primeira
t à primeira. Então, esse polinômio, ele é de segundo grau. Esse carinha aqui, ó, eu só tenho x à quinta. Esse cara aqui é de quinto grau ou de grau 5. Esse carinha aqui, ó, eu vou somar os expoentes de todos os termos. Esse carinha aqui, ó, eu tenho 2, 5 e mais um que está aqui. Ele é de grau 6. Esse daqui, ó, é de primeiro grau. E esse daqui, como é o termo independente, ele é de grau 0. Então, para eu saber o grau de um polinômio, eu vou somar todos os expoentes do termo literal que ele tiver. Tá certo, gente? Aí ele fala assim, ó. Portanto, o polinômio é de grau 6 ou de sexto grau. Então, qual é o grau desse polinômio? Eu vou considerar o maior deles. Quem é o maior? Esse carinha aqui. Então, esse polinômio é de grau 6, tá? Só que eu não estou me referindo só a esse termo. Esse termo foi o termo que eu analisei e vi que tinha o maior grau. Se ele tem o maior grau, o grau do meu polinômio todinho é 6, tá certo? Ó, observações. Não definimos grau para o polinômio nulo. Qualquer número real não nulo é um polinômio. E um monômio também, de grau 0. Exemplo, 7 é igual a 7 vezes x elevado a 0. Então, ele é nulo, ele é 0. Então, por isso que esse termo independente é de grau 0, tá, galera? Aí tem lá, polinômio com uma variável. Observe as variáveis dos polinômios a seguir. 2x ao quadrado menos 5x mais 12, 9x mais 24, 4x à quarta menos 5x ao quadrado mais 7x, menos x ao cubo mais 6x. Aí ele fala assim, ó, nos polinômios acima, em todos os termos, há apenas uma variável, que é o x. Os polinômios que apresentam em todos os termos apenas uma mesma variável na parte literal são denominados polinômios com uma variável. Grifa essa parte toda, desde esse parágrafo aí, os polinômios. Então, quando eu tenho apenas uma letra em todos os meus polinômios, ele é chamado de polinômio de uma variável, tá, gente? Depois ele fala assim, ó, costumamos escrever... Oi. Você disse que colocou o gabarito dos exercícios no binóculo, né? Ou no Schools? Tem no Schools. Ah, tá. É porque meu PC bugou, aí não deu pra eu ver a correção, eu só cheguei agora. É que eu coloquei hoje, Ana. Coloquei hoje umas 20 para 7. Ah, tá. Então eu vou poder copiar, né? O gabarito. O gabarito tá lá para você consultar a hora que você quiser. Você vai lá, entra no Schools, no grupo e abre a hora que você quiser. Tá bom? Entendi. Tá, obrigada. Pode continuar. Tá. Costumamos escrever os termos de um polinômio com uma variável seguindo a ordem decrescente dos expoentes dessa variável. Para que isso seja possível, o polinômio deve estar em sua forma reduzida. Grifa tudo isso, gente. O que ele quis dizer aqui? Que quando a gente for escrever a forma reduzida do polinômio, a gente tem uma ordem para escrever isso. Eu não sei se vocês repararam quando eu fazia a redução de termos, que eu começava sempre do maior expoente para o termo independente quando havia.
ou para o último termo que fosse literal, mas que tivesse o menor expoente, tá? Então, o que quer dizer isso? Por exemplo, olha como está escrito: 5y à quarta potência menos 3y ao cubo mais y menos 1. Então, ele foi do maior expoente para o menor expoente, ou do maior expoente para o termo independente. Entenderam essa escrita? Sim. Tá. Então, eu tenho uma ordem para dar a resposta. A resposta não pode ser escrita de qualquer forma, tá bom? Isso é muito importante. Escreveu de qualquer forma, eu vou descontar ponto, tá, gente? Olha no segundo, ó. Ele tem aí meio, 1 sobre 1 meio ao z ao quadrado, mais 3 quartos z. O z ao quadrado vem primeiro, depois o z elevado à primeira, e se eu tivesse um termo independente por último. Por quê? Porque é em ordem decrescente, do maior para o menor. Do maior número do meu polinômio? Não. Né? Do maior coeficiente? Não. Do maior expoente, tá certo? Não esqueçam disso, isso é muito importante. Em um polinômio com uma variável, quando todos os termos de grau menor do que o grau do polinômio estão escritos, dizemos que o polinômio está na forma completa, ou forma geral. Caso contrário, dizemos que o polinômio está na forma incompleta. Vamos ver aqui o que ele quis dizer. Então, tem aqui, ó, 12a elevado ao quadrado menos a sobre 3 mais 25. Esse polinômio, né, ele é completo com uma variável a. Por que ele é completo? Porque eu tenho aqui, ó, eu tenho desde a variável eu tenho aí, ó, a variável. A única variável desse polinômio é o a, tá? Então, ele tem aí a ao quadrado, né? Menos a, e depois ele tem o termo independente. Então, ele tem a segunda potência, a primeira potência e o termo independente. Ele está na forma completa. Se eu pegar um outro exemplo, ó, 3y à quarta potência mais 2y ao cubo menos y ao quadrado mais 5y, eu só estou colocando as variáveis, tá, gente? Mais 7, no caso que seria o termo independente. Esse polinômio também está na forma completa. Por quê? Porque eu tenho todos os expoentes até o meu termo independente. 4, 3, 2, o 1 que está ali que eu não preciso representar e o meu termo independente. Então, quando eu tenho todos os termos até o independente, o meu polinômio está na forma completa. Pode acontecer desse polinômio ser o quê? Da forma incompleta. Ó, x ao cubo menos 25x ao quadrado. Esse polinômio está na forma incompleta. Por que está na forma incompleta? Porque aqui eu não tenho o termo x elevado à primeira e nem o termo independente. Entenderam isso, galera? Sim, professora, o termo independente seria o quê? Seria tipo uma variável, não uma variável, mas uma parte literal da fração, só que sozinha? Por exemplo, como que Termo seria? independente é só número. Por exemplo, aqui o 7. Sempre quando você tiver o termo independente, é só um número. Tá certo? Por que é só Entendi. um Então é número? só um número, tipo, só o número mesmo, sem nenhuma letra em volta. 4S.
aqui, ó, 2x ao quadrado menos 5x mais 12. Esse cara recebe o nome de termo independente. Por que termo independente? Porque eu não tenho letra junto com ele, tá? Por que que ele é independente? Porque a parte literal dele é nula. Isso daqui, ó, é x elevado a zero. 12x elevado a zero. Todo número elevado a zero é igual a 1. Então, isso aqui é 12 vezes 1. Ele é um termo independente, por quê? Porque a parte literal dele é nula, é zero, tá certo? Entendi. Tá. Vamos lá. Então, vocês entenderam quando o polinômio está na forma completa e quando ele está na forma incompleta, galera? Sim. Eu não entendi muito bem essa parte. Eu cheguei só depois. Ana, eu ia perguntar isso, se você está prestando atenção na aula. Sim, mas é que eu cheguei agora, entendeu? Não agora, mas cheguei assim, nesses minutos. Eu acabei de falar isso. Eu acabei de explicar isso. Você está focada aqui na aula, Ana? Tô. Eu acho que Sim. tô. Tá certo? Qual foi a pergunta? Que não deu pra ouvir direito? Eu não perguntei, eu pedi para você procurar não se distrair. Ah, tá. Entendi. Eu vou tentar. X ao cubo menos 25x ao quadrado. 12a ao quadrado menos a ao cubo mais 25. Presta atenção, Ana. Esse cara, eu tenho a parte literal A. Ele é um polinômio. Esse cara é um polinômio. Esse cara tem o expoente A elevado ao quadrado, A elevado à primeira e o termo independente. Quando ele é assim, ele é completo. Esse cara, ele tem o x elevado ao cubo, o x elevado ao quadrado, mas ele não tem o termo com x elevado à primeira e nem o termo independente. Quando ele aparece assim, ele é incompleto. Entendeu? Agora eu entendi. Obrigada por esclarecer, professora. Isso está na última parte da sua apostila. Então, todo mundo grifando aí, ó, em um polinômio com uma variável, quando todos os termos de grau menor do que o grau do polinômio estão escritos, grifa tudo isso. Que é lá o último parágrafo, forma completa e forma incompleta. Aí do lado tem um quadrinho azul que fala assim, ó, mais ainda. Escrevemos um polinômio incompleto na forma completa ou forma geral, acrescentando os termos faltando com coeficiente zero. A forma completa de cada polinômio incompleto do exemplo ao lado é 4s ao cubo mais 0s ao quadrado menos 2s menos 1. O que ele faz aí? Ele está substituindo os termos que são incompletos e completando o polinômio. A gente vai ter que fazer isso sempre? Não. A gente vai fazer só se ele pedir, tá certo? Então, por exemplo, a gente pode escrever um polinômio incompleto na forma completa. Como que eu vou fazer isso? Então, eu tenho aqui, ó, 4s ao cubo menos 2s menos 1. Esse polinômio é incompleto. Por que ele é incompleto? Porque está faltando aqui, ó, o termo ao quadrado, tá? Falta um termo aqui, ó, entre eles.
Porque aqui do cubo, ele já vai para a primeira potência. Tá faltando o quadrado. Como que eu vou reescrever isso? 4s ao cubo mais 0s ao quadrado menos 2s menos 1. Agora, esse cara é um polinômio completo. Por que ele é completo? Porque eu escrevi um termo nulo e completei o que estava faltando, certo? Se eu multiplicar o 0 por esse cara aqui, vai dar 0. Ele volta a ter essa característica aqui, tá certo? Entenderam isso, gente? Sim. Sim. Mas eu não vou ter que fazer isso sempre. Eu vou fazer se ele me pedir. Então, eu preciso saber. Pinta esse quadrinho azul, galera. Professora, qual que é o botão de printar no computador? Tipo, no laptop, sabe? Então, vocês estão me vendo, gente? Tá tudo certo aí o sinal? Sim, mas tá um Eu tô. pouquinho travado. Porque aqui parece que deu uma variação na minha internet. Ô, Ana, geralmente eu seleciono o que eu quero, né? E copio e colo. É o que eu faço. Agora eu não sei aí do que está falando. Se é aqui no nosso aplicativo, aí eu não sei, viu? Sou Tá. péssima nisso, gente. Faço aquilo que é o suficiente, porque dessa parte eu não entendo muito. Vamos Eu pergunto comentar, aqui do meu pai, então. vamos comentar um exercício resolvido, porque depois vocês vão ter que fazer exercício para casa, tá? Vamos ver aqui. Ele fala assim, ó. Escreva. Ah, esse aqui é bem tranquilinho, né? Escreva. Vamos fazer um junto, tá? Escreva os polinômios abaixo em sua forma completa. Ô, galera, me avisem quando der a hora do nosso intervalo, tá certo? Tá. Eu tenho aqui, ó, 3y menos 2y a quinta mais 4y a quarta menos y mais 5. Para eu resolver esse polinômio, para eu completar os termos que estão faltando, eu vou organizar ele, tá? Eu vou escrever ele da forma correta. Qual é a forma correta? É eliminar os termos que são semelhantes e reescrever ele da maior potência até o termo independente, tá? Então, aqui eu tenho 3y, aqui eu tenho menos y. 2 à quinta, 2 à quarta. O carinha que vem primeiro é o menos 2y à quinta. Depois o mais 4y à quarta potência. 3 menos 1 vai dar 2, mais 2y mais 5. Quem está faltando aqui? Da quarta potência, ele pulou para a primeira potência. Está faltando a segunda potência e a terceira potência. Então, eu vou reescrever menos 2y à quinta mais 4y à quarta mais 0y ao cubo mais 0y ao quadrado mais 2y mais 5. Essa é a reescrita disso que ele falou na forma completa. Eu tenho que adicionar o termo que está ao cubo, o termo que está ao quadrado. Então, 5, 4, 3, 2, 1 e termo independente. Esse polinômio era incompleto. Agora, esse polinômio é completo. Vamos ver o que ele fez. Então, ó, vamos reduzir os termos semelhantes, né?
Então, ele chegou lá em 2y menos 2y à quinta, menos 4y à 4, a quarta potência, mais 5. Então, menos 2y à quinta, mais 4y, né? Cadê aqui? Ele não colocou mais 2y mais 5. Repara que eu coloquei na ordem. A apostila não reescreveu na ordem, né? Estão olhando isso, gente? Sim. Olha como você escrever na ordem já facilita a sua vida para fazer esse segundo processo de completar, tá? Depois, olha lá, ele completou com 0y ao cubo e 0y ao quadrado, tá certo? Entenderam, gente? Sim. Mais ou menos. A sua imagem tá Sim. meio travada pra mim. Tá, tipo, Para mim desfocada, sabe? Então, depois você precisa rever essa aula, tá, Ana? Sim. Porque você saiu e rever. voltou muito. Então, quando vir a aula no YouTube, você precisa rever essa aula, tá? Tá, pode deixar. Vamos lá. Esses exercícios vocês vão fazer depois, tá, gente? Eu vou passar tudo como lição. Na página 148, está todo mundo me vendo e me ouvindo? Sim. 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 Tá. A gente vai ver agora adição e subtração de polinômios. Então, a gente trabalhava com adição e subtração de monômios, agora vai ser de polinômios. Vai aparecer um monte de letra misturada, todo mundo junto, tá? Ele fala assim, ó. Considere o triângulo ao lado, em que as medidas dos lados estão representadas por polinômios. Qual é o perímetro desse polígono? Então, a gente tem aí um triângulo e a medida dos lados dele, 3x mais 2, x mais 4, x ao quadrado, mais 2x. As medidas são dadas por polinômios. Cada lado tem uma medida dada por um polinômio. Ele pede o perímetro. Lembrando que o perímetro é a soma de todos os lados. Então, eu vou pegar polinômio por polinômio e vou fazer a soma. 3x mais 2 mais x mais 4 mais x ao quadrado mais 2x. Esse mais que eu coloquei em vermelho foi só para separar cada lado para vocês verem que eu estou somando todos os lados, tá, galera? Uma vez que eu fiz isso, aqui não tem nada de novo do que eu estava fazendo, tá? Eu vou primeiro fazer o quê? Procurar os termos semelhantes e simplificar esse polinômio. Lembrando que quando eu for reescrever, eu tenho que reescrever ele na forma decrescente. Então, vou olhar aqui, ó. Vou começar pelo maior expoente. O maior expoente é o x ao quadrado. Ninguém mais tem x ao quadrado. Então, eu vou escrever aqui, ó, x ao quadrado. Agora, eu vou ver os termos que tem x. Então, aqui eu tenho 3x mais 2x. São todos termos semelhantes. 3x mais x vai dar 4x. Mais 2x mais 6x. Agora eu vou ver os termos que são independentes. Ó, eu tenho 2 e eu tenho o 4. Mais 2 mais 4 vai dar mais 6. Fiz a soma. O perímetro desse cara é x ao quadrado
mais 6x mais 6. Esse cara, ele é um polinômio na forma completa ou incompleta? Incompleta. Na forma completa. Ah. Por quê? Porque eu tenho x ao quadrado, x à primeira e o termo independente. Tá certo? Entendi. Ele segue a ordem, ó. Tá bom? Vamos grifar aí. Vai lá no quadrinho azul. Aqui na apostila, ele mostrou o cálculo da soma, como ele fez a soma, né? Ele deixou os lados separados por parênteses. Aqui na lousa, eu evidenciei pela cor da soma, tá? Um lado mais outro lado mais outro lado. Vocês entenderam como eu resolvi isso que eu fiz aqui, galera? Sim. Sim. Tá. Então, vamos grifar aí, ó. Para realizar a adição de polinômios, elimine os parênteses e faça a redução dos termos semelhantes. Pode grifar isso. Aí, embaixo, ele dá um outro modo. Ele fala assim, ó. Há um método prático para adicionar polinômios. Ele fala, veja, sejam P1, P2 e P3, 3 polinômios, tais que P1 é igual a 3x mais 4y menos 2xy mais 2. P2 é igual a 2y mais 5xy menos 4. P3 é igual a 4x menos y mais 5. Para calcular P1 mais P2 mais P3, escrevemos os polinômios um embaixo do outro, alinhando os termos semelhantes e efetuamos a adição. Então, aqui o que ele fez? Ele escreveu o polinômio como se fosse uma forma matemática. Então, como que ele faz? Eu tenho esse modo, que a gente já conhece, né? E eu tenho um outro modo que eu posso fazer por meio, como se fosse uma conta matemática. X ao quadrado mais 2x, que é esse lado aqui. Agora eu vou fazer aqui, ó, x mais 4 e aqui, ó, 3x mais 2. Então, repara que eu coloquei termo embaixo de termo. X ao quadrado só aparece desse lado. 2x tem aqui, 3x tem aqui e x tem aqui. Então, os termos com x estão alinhados. E os termos independentes que aparecem desse lado e desse lado estão alinhados. 4 mais 2, 6. 2 mais x mais 3, 6x. X ao quadrado, 1x ao quadrado, vai continuar dando x ao quadrado. Foi o que ele fez aí embaixo com esse P1, P2 e P3. Entenderam isso, galera? Sim. Eu, pessoalmente, prefiro trabalhar da outra forma. Por quê? Porque eu acho que dessa forma aqui, apesar de ser um método prático, corre o risco de você não colocar termo embaixo de termo. Se você sempre colocar termo embaixo de termo, isso aqui talvez fique mais fácil para você visualizar. Se você colocar um termo fora do lugar, você vai errar o polinômio todo. Tá certo? Vamos fazer esse exemplo aqui junto, que ele colocou P1, P2 e P3. Eu tenho aqui, ó. Professora, deu horário. P1. Deu horário? Tá. Vamos fazer o nosso intervalo, aí daqui a pouco a gente volta e faz esse aqui junto, tá, gente? Até já. Tchau. Até.